Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo uma receita de pão. E eu vou testar essa receita pela primeira vez. Vou mostrar para vocês o passo a passo. Eu vou fazer a metade dessa receita. Bom, como eu vou fazer metade dessa receita, então eu vou dividir pela metade a quantidade de ingredientes e vou mostrar para vocês. Aqui eu já deixei os ingredientes separados. Eu vou começar preparando o pré-fermento. Aqui na receita está dizendo para misturar os ingredientes líquidos e depois, após misturar a farinha e 1 colher de chá de sal. Eu vou misturar todos esses ingredientes e vou deixar essa massa fermentar por cerca de 1 hora. Vou colocar a água. Vou acrescentar o fermento. Colocar o açúcar. Agora eu vou misturar a farinha e o sal. Eu vou misturar bem, até ficar uma mistura homogênea. Bom, aqui eu vou estar acrescentando mais água, porque a farinha absorveu toda a quantidade de água que eu coloquei. E essa massa tem que ficar bem molinha. Misturei bem todos os ingredientes. Ficou com os gruminhos? Eu acho que se eu tivesse peneirado a farinha, não tinha ficado esses gruminhos aqui. Eu precisei acrescentar mais 200 ml de água. A quantidade seria 250. Mas não ficou nessa textura aqui, então eu precisei acrescentar mais. O total, para esse pré-fermento aqui, foi 450 ml de água. Agora eu vou deixar descansando por 1 hora. Bom, aqui a minha massa já fermentou. Acabei deixando mais que 1 hora, porque eu estava ocupada. Mas dá pra ver que cresceu bastante. Já deixei aqui o restante dos ingredientes separado. É a farinha, a manteiga e o leite. A farinha, aqui tem 500 gramas de farinha. Como eu precisei acrescentar mais 200 ml de água, provavelmente eu vou ter que usar mais farinha para dar o ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar metade da farinha, o restante dos ingredientes, e se precisar, aí eu vou estar acrescentando mais farinha. Aqui eu vou mexer um pouco, para tirar o ar. Aqui eu vou estar acrescentando 200 ml de leite. Vou colocar a farinha, essa farinha eu peneirei. Mas dependendo da farinha não tem necessidade de peneirar. Mas como no pré-fermento fez gruminho, aí eu achei melhor passar na peneira. Eu vou colocar só a metade da farinha. Vou colocar a manteiga, aqui tem 50 gramas de manteiga, né? Mas se você não tiver manteiga, pode estar usando margarina também. Agora eu vou acrescentar a mistura do pré-fermento. Vou misturar bem. Aqui ainda tá bem mole a massa, então vou acrescentar mais farinha. Mais um pouco de farinha. Azeite na mão, um pouco de azeite. E agora eu vou sovar essa massa na mão durante 5 minutos. Se você tiver uma batedeira em casa, melhor ainda. A massa ainda tá muito grudenta, então eu vou acrescentar mais farinha. Quando ela desgrudar mais da mão, eu vou conseguir trabalhar melhor com a massa. Agora a massa ficou melhor para sovar. Eu vou sovar ela na vasilha mesmo. Vou puxando, vou apertando. Vou colocar mais um pouco de farinha na mão. Vou fazendo esse processo até dar uma desgrudada também na mão, como é que tá grudando ainda. Acrescentar um pouco mais de farinha. Vou utilizar aqui as 2 mãos, porque com uma mão só foi difícil sovar essa massa na vasilha. Aí eu fui girando aqui, ó.
Eu ia amassando com o punho mesmo, assim, ó. Dessa forma, assim. Aí na receita tá dizendo que é pra deixar descansar. Aliás, para sovar durante 5 minutos e para deixar descansar durante 10 minutos. Aí aqui, vai acrescentar 2 colheres de sopa de azeite. Então vou botar mais ou menos como se fosse 2 colheres. Aliás, 1 colher só, porque eu já acrescentei um pouquinho de azeite na minha mão, para não ficar assim com muito azeite. Não tá grudando mais na mão, mas ela ainda não tá no ponto de véu. Se eu achar necessário a massa descansar por mais tempo, eu vou deixar mais que 10 minutos. Eu vou esperar dobrar de tamanho para me continuar com a receita. Voltamos. Olha, gente, como que a minha massa cresceu. Eu deixei descansando por mais tempo, dentro do forno com a luz ligada. Olha como essa massa cresceu e tá bem fofinha. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a farinha que sobrou. Bom, eu precisei utilizar 500 gramas de farinha. Então, eu usei a quantidade de farinha como se fosse uma receita inteira. Eu vou espalhar, né, que é pra massa não grudar. E eu vou despejar aqui a nossa massa. Olha como ela cresceu bastante, ó. Que massa fofinha, gente. Chega mais perto aqui, cameraman. Olha como que ficou a nossa massa, ó. Viu como dá pra chegar no ponto sem precisar sovar demais a massa. Maravilhosa essa massa. Aqui eu untei nossa forma somente com margarina. Vou colocar aqui do lado. Eu vou dividir essa massa. Eu não vou pesar. É bom pesar na balança pra ficar padrão, né? Tamanho certinho, por igual. Tentar fazer de uma forma que fique tamanho mais certinho. Ó, aqui, ó, com os dedos, eu vou abrindo a massa. O único utensílio que eu tô usando é a espátula pra cortar, só. Então, pra vocês verem que dá pra fazer tudo manualmente. Depois de abrir, vou vir assim, ó, aperto aqui. Ó, aperto mais uma vez. Aí aqui, ó, aperto aqui. Ó, a parte que eu apertei, eu vou deixar pra baixo. Vou colocar na forma, eu vou fazer esse processo com toda a massa. Depois eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Bom, terminei de modelar os pãezinhos. O tamanho não ficou certinho porque eu não pesei. Então, foi no olhômetro. Agora, o que eu vou fazer? Vou pincelar. Aqui tem gema, leite e açúcar. Sobrou um pedaço de massa. Aí, o que eu fiz? Coloquei na forminha de empadinha. Pra não perder essa massa que sobrou. Vou passar essa misturinha aqui em todos os pãezinhos e depois vou colocar pra descansar. É a primeira vez que eu faço essa receita, mas eu acredito que dá pra fazer hambúrguer de forno, joelho. Dá pra fazer salgado de forno com essa massa. Fica uma massa muito boa, bem macia. Eu gostei. Vamos ver depois de assado como é que vai ficar, né? E olha como ficou nossos pãezinhos.
e cresceu bastante. Vou colocar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus até ficar bem douradinho. E depois eu volto para mostrar para vocês o resultado. Bom, gente, o pão tá assadinho. Eu cortei um para ver se ele tá bem assado embaixo. Vou pincelar com a manteiga. I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet.